Giro Esportivo. Giro Esportivo. O esporte gira primeiro aqui. Alex de Souza. Oba! Vamos nessa para mais uma edição do Giro Esportivo aqui no Spotify e também no YouTube da TV Portal do Parente, nesta sexta-feira, 5 de junho de 2026, Dia Mundial do Meio Ambiente. Por falar em meio ambiente, hoje vamos destacar que o ambiente da seleção inspira expectativas para o amistoso contra o Egito neste sábado, na qual daremos o devido destaque. Vamos falar também do segundo jogo das finais da NBA, das finais da Copa da Floresta e muito, mas muito mais. Se ligue com a gente que o Giro Esportivo tá só começando. Giro da Fórmula 1. A Ferrari começou o fim de semana do Grande Prêmio de Mônaco como a principal força do grid. Charles Leclerc foi o mais rápido do primeiro treino livre correndo em casa, enquanto Lewis Hamilton liderou a segunda sessão, confirmando o bom desempenho da equipe italiana nas ruas do Principado. Max Verstappen, da Red Bull, terminou o dia entre os primeiros colocados e promete disputar a pole position com a dupla ferrarista. Quem também teve motivos para comemorar foi o brasileiro Gabriel Bortoleto. O piloto da Audi terminou o primeiro treino livre na 9ª colocação, garantindo o lugar entre os 10 mais rápidos da sessão e mostrando competitividade em um dos circuitos mais desafiadores na temporada. No segundo treino, Bortoleto seguiu o programa da equipe sem incidentes e encerrou na mesma posição, acumulando experiência importante para a classificação. Com as dificuldades de ultrapassagem em Mônaco, a definição do grid neste sábado pode ser decisiva para o resultado da corrida, aumentando a expectativa por mais um duelo entre Ferrari, Red Bull e Mercedes, além da busca de Gabriel Bortoleto por uma posição de destaque. Giro Esportivo. A Copa da Floresta entrou em sua fase decisiva. As semifinais tiveram início nesta semana com confrontos equilibrados nas sedes de Anori e Manicoré, reunindo as seleções classificadas das 8 regiões da maior competição de futebol não profissional da região norte. Pela chave das regiões 1, 2, 3 e 4, Fonte Boa venceu a Maturá por 2-1 e largou em vantagem na briga por uma vaga na final. Já o duelo entre Anori e Benjamin Constant terminou empatado por 1-1, deixando a disputa totalmente aberta para as próximas rodadas. Na chave das regiões 5, 6, 7 e 8, o confronto entre Altazes e Itacoatiara terminou empatado em 1-1, enquanto Manicoré fez valer o mando de campo e derrotou Lábrea por 1-0, assumindo a liderança do grupo. A competição segue nesta sexta-feira e no sábado, quando serão definidos os finalistas de cada chave. Nos jogos de hoje, teremos Benjamin Constant e Fonte Boa às 16 horas e Anori. Na sequência, o time da casa vai enfrentar a seleção de Amaturá. Em Manicoré, Itacoatiara enfrenta a equipe de Lábrea, enquanto que Manicoré e Altazes se enfrentam às 18h30. Lembrando que Itacoatiara e Lábrea, o jogo ocorrerá às 16 horas. Os campeões avançam para a grande decisão da Copa da Floresta, torneio que valoriza o futebol do interior amazonense e reúne atletas de dezenas de municípios do estado. Giro Esportivo. O New York Knicks largou na frente nas finais da NBA ao vencer o San Antonio Spurs por 105-95 fora de casa no primeiro jogo da série. Depois de sair para o intervalo perdendo por 55-48 e ver os Spurs abrirem até 14 pontos de vantagem durante a partida, a equipe nova-iorquina mostrou poder de reação e virou o confronto no segundo tempo. O grande nome da partida foi Jalen Brunson. O armador anotou 30 pontos, sendo 13 apenas no último quarto, quando comandou a arrancada decisiva dos Knicks. Karl Anthony Towns também teve papel fundamental, com duplo-duplo de 18 pontos e 12 rebotes, enquanto Josh Hart brilhou com 15 rebotes, 6 assistências e 4 roubos de bola. Pelo lado dos Spurs, Victor Wembanyama terminou como principal pontuador da equipe com 26 pontos, 12 rebotes e 3 tocos. No entanto, o jovem astro teve dificuldades nos momentos decisivos da partida e San Antonio sentiu a falta de uma produção maior de De'Aaron Fox, que marcou apenas 7 pontos. Agora, as atenções se voltam para o jogo 2, que acontece nesta sexta-feira, às 8h30 da noite. Os Spurs entram pressionados, já que uma derrota em casa colocaria os Knicks por uma vantagem de 2-0 antes da série seguir para Nova York. A comissão técnica texana trabalha para corrigir os erros ofensivos e aumentar a agressividade da equipe no garrafão, enquanto os Knicks tentam manter o embalo de uma campanha que já soma 12 vitórias consecutivas nos playoffs.
Giro da Copa. A seleção brasileira realizou nesta sexta-feira, em Nova Jersey, o último treinamento antes do amistoso contra o Egito, marcado para este sábado em Cleveland. O confronto será o último teste da equipe comandada por Carlo Ancelotti antes da estreia na Copa do Mundo de 2026. Durante os trabalhos nos Estados Unidos, o treinador voltou a fazer observações na equipe e testou mudanças em relação ao time que goleou o Panamá por 6-2. Entre as novidades avaliadas pelo treinador estão o lateral Léo Pereira e o atacante Ryan, que ganharam oportunidades nas atividades realizadas em Nova Jersey. O técnico italiano também manteve mistério sobre a escalação, mas indicou que pretende utilizar o amistoso para ajustar os últimos detalhes da equipe antes da estreia contra o Marrocos. A tendência é que o Brasil entre em campo com algumas mudanças para ampliar as observações sobre o elenco. Além da preparação em campo, a seleção chega embalada pelo retrospecto diante dos egípcios. Em 6 confrontos na história, o Brasil venceu todos, marcou 18 gols e sofreu apenas 4. O último encontro entre as seleções aconteceu em 2011, com vitória brasileira por 2-0. Você acabou de ouvir Giro Esportivo. Giro Esportivo. Siga o nosso podcast no Spotify ou inscreva-se na TV Portal do Parente para receber as próximas notificações do nosso podcast. Tchau!